Irmãos, prazer a rever-vos, que Deus ricamente vos abençoe, como tem abençoado neste momento, continue a sua bênção sobre cada um. Muito bem-vindos, amados irmãos, os de casa e aqueles que nos visitam, que Deus vos dê um tempo abençoado agora, neste tempo em que vamos estar falando da palavra do Senhor. O nosso tema para hoje é o valor da liberdade. Gostava de vos dizer de que é que vou falar para nós nos entendermos o melhor possível. Então, como acabei de dizer, o valor da liberdade é o nosso tema para hoje. Estaremos nos referindo o que está escrito em Romanos capítulo 6, o que Pedro falou acerca disso. Estaremos nos referindo ao memorial estamos na véspera, será amanhã. Então, estejam preparados mais ou menos para ouvir isso que acabei de mencionar. Uma coisa, pedi aos irmãos que neste momento não curvam a cabeça, levantem a cabeça para o céu, que nós estamos prontos para dar graças a Deus por nosso amado irmão, os nossos amados irmãos, casal Elisete e João Botelho. Ricamente, é um prazer ver-vos aqui. Graças a Deus passaram por este temporal, mas o Senhor é bom. Querem fazer o favor de ficar de pé? Para alguns irmãos estão nos visitando hoje, fiquem de pé, por favor, fica mais salientes. Só os irmãos, não me refiro ao casal. Podeis sentar-vos, desculpa-me, Sandra, oremos neste momento ao Senhor para que o Senhor ricamente nos abençoe no que diz respeito à sua palavra, porque já fomos abençoados no que estivemos fazendo até este momento. Pai eterno, nós te louvamos pela bênção que o Senhor nos concede de elevarmos a nossa voz a Ti para Te adorar, Senhor. Para te bendizer, desta vez, Senhor, para anunciar, falar da Tua santa palavra. Senhor, prepara a nossa boca, prepara os nossos corações, Senhor, que cada um saia daqui abençoado e fortalecido por Tua palavra, que é poderosa. No nome santo do Senhor Jesus, também te agradecemos por nossos amados irmãos que estão conosco novamente. Santo Deus e nosso Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós queremos sair deste lugar abençoados, não para só o nosso proveito, mas para glorificar o Teu nome. Aconchega-nos, Senhor, ao trono da Tua graça. Toca em cada vida, em cada coração, que não seja apenas mais uma reunião, Senhor, mas que seja uma reunião que edifique a nossa alma. No nome santo do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Nós, seres humanos, não fazemos esforço algum para nos esquecermos. Isso fazemos com a maior facilidade. Esquecer isso, esquecer aquilo, o bem que alguém nos fez, o mal que alguém nos fez. Temos uma certa facilidade em nos esquecer. Nós estamos agora no ambiente que estamos passando, é um ambiente de relembrar, é um momento de memória. Então, prepare-se para aproveitar o mais possível do que vai vir. Mas para nos lembrarmos, é bem mais difícil do que é para nos esquecermos. Como eu disse, não precisamos fazer esforço nenhum para a gente se esquecer de alguma coisa. Automaticamente nós nos esquecemos, e mais do que outros. Para nos lembrar, relembrar, usamos todas as nossas forças, não só mentais, mas até mesmo físicas. Se nunca tinha dado por isso, repare de agora em diante. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz assim, está escrito assim: por isso sempre terei o cuidado de vos lembrar estas coisas. Eu me empenharei
para que também depois da minha partida, ou da minha morte, vocês sejam sempre capazes de se lembrarem dessas coisas. Estas coisas foram e são promessas maravilhosas para a igreja, mas nós não vamos falar deste assunto, ou não vamos continuar falando desse assunto. Quero só dizer a ênfase que o apóstolo Pedro, escrevendo à igreja, disse: por isso sempre terei o cuidado de vos lembrar. Por favor, digam comigo a palavra lembrar. Lembrar. Muito bem, muito obrigado. Verso 15, mais uma vez. Eu me empenharei, vou fazer a diligência para que também depois de partir deste mundo, vocês sempre sejam capazes de se lembrarem destas coisas, as coisas, como eu já disse, acerca das promessas maravilhosas de Deus para a igreja. Meu irmão, lembra-te do que já te esqueceste. Dá um exame na tua vida e lembra-te de coisas que estão esquecidas na tua mente, mas que já estiveram acerca das promessas do Senhor nosso Deus. Lembre-se disso. Vamos continuar. Hoje é a véspera do Memorial Day. Gostava de vos lembrar de que alguns de nós, ou alguns de nossos deveres, como crentes, seja como cidadãos americanos, como imigrantes. Eu vou ler mais uma vez esse parágrafo. Nós estamos aqui, certamente cada um de nós veio com a ideia de se edificar, de ouvir alguma coisa para levar consigo, para levar à vida. Não viemos só para passar tempo. Hoje é a véspera do Memorial Day. Gostava de vos lembrar de alguns de nossos deveres como crentes, seja como cidadãos americanos ou como imigrantes. Estas celebrações do Memorial Day, que outra vez saíram das mulheres, exatamente como o Dia das Mães, aprenda, meu irmão, a respeitar as senhoras, as mulheres, porque elas têm um lugar muito especial na palavra de Deus. Então, eu dizia que estas celebrações de Memorial Day, que outra vez saíram das mulheres, como o Dia das Mães saíram, criaram um grande impacto na sociedade americana. Ouçam, eu disse que o tema das nossas palavras é o valor da liberdade. Esse Memorial Day está diretamente com o Dia das Mães ligado à liberdade do United States of America. Quero que os irmãos se capacitem do que é que eu estou falando para perceberem, para tirarem proveito. O nome original deste dia Memorial Day foi Decoration Day. Em português é o seguinte: é o dia de decoração, dia de enfeitar, de decorar as sepulturas dos soldados, homens e mulheres que deram suas vidas para hoje os americanos, e não só, terem a liberdade que têm hoje. Mas liberdade é cara. Liberdade tem um preço alto. Fique sintonizado. Obrigado pela atenção. Isto já vem desde 1863, logo que terminou a guerra da independência e da liberdade da escravidão, quando algumas mulheres de Columbus, Mississippi, colocaram flores nas sepulturas dos soldados do Sul e do Norte. Faz pouco tempo que nós falamos acerca disso. Isto já vem desde 1863, que
quando terminou a guerra, quando algumas mulheres de Columbus, Mississippi, colocaram flores nas sepulturas dos soldados do Sul e do Norte, visto que a rivalidade tinha acabado. Corações de mães são assim. Sinceramente, lastimo e tenho pena a falta de tempo para vos contar esta história bem contada. Mas hoje temos também um outro alvo para atingirmos. Por isso não tenho o tempo que desejava. Deixa-me correr então. No ano 2000, o Congresso, claro, norte-americano, estabeleceu o Momento Nacional de Relembrança. Presta atenção. Em 2000, no ano 2000, o Congresso norte-americano estabeleceu o Momento Nacional de Relembrança, uma forma de encorajar os americanos a dedicarem 1 minuto de silêncio às 3 horas da tarde do dia de Memorial Day, em memória e honra daqueles que tombaram e morreram ao serviço de seu país. Liberdade é alguma coisa cara, custou bastante. Em poucos momentos estaremos mudando isso para um outro campo. Então, o Memorial Day é muito mais do que um barbecue e uma cerveja fresca. O Memorial Day não é festa de comidas e bebidas, na realidade não. Mas assim como o Dia das Mães foi deturpado, está acontecendo o mesmo com o Memorial Day. O Memorial Day é um dia para nós relembrarmos o que aconteceu, para nós termos a liberdade que temos hoje, quer seja cidadão americano ou seja apenas imigrante. Agradeço pelo silêncio. A liberdade é cara. A liberdade americana custou o derrame de sangue de 1,5 milhão de pessoas. A liberdade é cara. A liberdade americana custa o derramar de sangue de 1,5 milhão de pessoas. Este número inclui feridos e desaparecidos. Desapareceram 400 mil pessoas nessa guerra contra a escravidão. Uau, onde é que essa gente foi? Tudo isto para a liberdade da escravidão. E, no fim de tudo, graças a Deus, conseguiram. Hoje não há escravidão nos Estados Unidos, graças a Deus. Mas nosso alvo também, como disse no princípio, está em falar-vos de um outro caso, outro tipo de liberdade, muito parecido com este, só que é eterno e muito mais glorioso. Temos sua raiz no Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versos 35 e 36, que diz assim: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence à família para sempre. Verso 36. Portanto, se o filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Glória a Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Ouçam América, ouçam Portugal, ouçam quem está ao alcance da nossa voz. Se o Filho te libertar, verdadeiramente tu estarás livre. Esse Filho é o Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que veio a este mundo para fazer o que fez, que todos sabem o que é que fez. Se Ele te libertar, tu terás liberdade tão sublime e muito melhor do que a liberdade dos Estados Unidos. O Senhor fez esta declaração, o Senhor Jesus fez essa
essa declaração que acabei de dizer, portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, fez essa declaração durante um discurso diante dos judeus do seu tempo. Nesse discurso, Jesus falou sobre pontos fundamentais da mensagem do Evangelho, em especial sobre a sua pessoa, a pessoa do Senhor Jesus, e também acerca de seu ministério. Não vamos falar disso tudo agora, não é esse o nosso alvo. Primeiro, Jesus é claro ao dizer que todo aquele que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. Toda aquela pessoa que comete pecado é escravo do pecado. Estas palavras que estou falando saíram da boca do Senhor Jesus. Jesus é claro ao dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso significa que o homem foi dominado pelo pecado de tal modo que ele é incapaz de se libertar desse domínio, do domínio do pecado. O homem natural. Mas há o homem natural e há o homem espiritual. O homem natural é aquela pessoa que está como nasceu. Já ouvi falar de Jesus, possivelmente vai a alguma igreja, possivelmente lê a Bíblia, mas nunca recebeu em sua vida, em seu coração, o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o homem natural. Há o homem espiritual. Olhando para um e olhando para o outro, são praticamente iguais, em algum sentido. Mas este homem espiritual ouviu o Evangelho. O Evangelho é boas novas de salvação. Ouvi que em Jesus há salvação. De alguma forma, o conceito, ele puxou aquilo assim e disse: Jesus quer salvar a minha alma, Jesus morreu por causa de mim, eu quero esse Jesus. Automaticamente, através do poder celestial, o Espírito Santo que anda à volta desse homem natural ajuda-o a entregar-se a Jesus. Isso é um mistério, isso é um milagre, mas isso é uma maravilha que está acontecendo constantemente ao pregar a palavra do Senhor. A pessoa que ouve que Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou para ser justificado, então eu quero esse Jesus. Não interessa que essa pessoa não esteja compreendendo tudo, mas o Espírito Santo que está à volta da pessoa logo o ajuda a convencer dessa realidade. O que é que acontece? Fica sendo um homem espiritual que também peca. Aqui está o problema, que eu estudo a minha vida desde criança, me interessei com isso. Oh, tu és assim, tu és assado, mas tu também pecas. Oh, filho, toda a gente vai pecar. Mas o que aceita Jesus no seu coração, Deus lhe perdoa os pecados, porque olha para esse pecador através do seu Filho Jesus, a quem Deus deu para que morresse na cruz e ressuscitasse, exatamente para isso, para aqueles que quiserem ou aquelas que gostarem entregar a vida a Jesus e depois ficam sendo pessoas espirituais. As pessoas espirituais não quer dizer que é um espírito que anda por aí, é o termo que a palavra do Senhor usa. O homem natural é aquele homem que como nasceu, mas Jesus está à espera dele, ou ela, para vir a Jesus e salvar a sua alma. Não engane a sua alma. Não se engane a si mesmo. Aqueles que creem a Jesus como Salvador e seguem a Jesus serão salvos um dia.
Quando morrer, as portas do céu se abrirá para ele ou para ela. Isso é profundo, isso é maravilhoso, mas isso é a verdade do Evangelho. Alguém dirá que não precisa zangar para dizer isso, mas eu também não estou zangado. Pode parecer, mas eu não estou zangado. Eu estou feliz por dentro, por isto ter acontecido comigo. Quem aceita, quem recebe Jesus no seu coração, mas é com sinceridade. Não é só dizer que sim e abrir os dentes, mostrar os dentes. Eu também sou este, eu também estou daquela maneira. Não, é com sinceridade acontece um milagre na sua vida. Acontece um milagre na sua vida transcendente que ninguém pode realmente explicar. Mas preste atenção e ouça o que estamos falando, porque serás o primeiro a gozar disso. Vamos continuar. O apóstolo Paulo também fala do pecado, mas na figura de um Senhor. O apóstolo Paulo fala do pecado como sendo um senhor que escraviza seus servos. Lembre-se que o Memorial Day é isso mesmo, é a celebração da conquista contra a liberdade. Não há mais escravidão, mas o pecado ainda está em escravidão. O pecado ainda escraviza a pessoa. Alguém dirá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já sabia isso, não preciso que me digam, mas eu quis fazer esse contraste entre um e outro. A escravidão que havia pessoal com o pessoal, agora não há mais. Mas a escravidão do pecado continua escravizando a humanidade que ainda não abriu o seu coração ao Evangelho, abriu o seu coração ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também fala do pecado na figura de um senhor. Eu vou ler, para que escraviza seus servos. Vamos abrir a nossa Bíblia e agradecer que os irmãos aqui abrissem a vossa Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 16. Romanos 6, verso 16. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, vocês tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, da obediência que leva à justiça. A pessoa pode se entregar ao pecado e à obediência a Deus. O verso que nós vamos ler, o verso 16, e agora vamos ler o verso número 23 do mesmo capítulo, que diz assim: pois o salário o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A palavra dom significa dádiva. O pecado, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, aquilo que Deus dá gratuitamente de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que você quer? O que é que alguém que me escuta quer? Quer ser obediente ao Senhor e morar com o Senhor na eternidade, ou quer ficar escravizado pelo pecado? Estamos celebrando a libertação, querendo ou não, sabendo ou não, principalmente amanhã, mas já hoje, estamos celebrando a liberdade da escravidão. Isso no que diz respeito a cidadãos de um certo país. Agora, acerca da nossa vida espiritual, acontece exatamente o mesmo. Nossos queridos colegas, amigos, populações estão por aí como pessoas naturais à espera que haja mais pregações do Evangelho. Desta nação é incrível o som que sai desta nação, por isso esta nação ainda é abençoada por Deus. Creio que não há outra nação no mundo como USA, United States of America, que tem
transmissões de evangelho toda a hora da noite e todo o dia, com o mais abundante possível. Há satélites, há emissoras de rádio, há estações de televisão, a transmitir evangelho, mais evangelho. Só não houve quem não quer. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Ok, continuando, vemos que os judeus que atacavam o Senhor Jesus viviam uma liberdade ilusória. Nessa passagem bíblica que nós lemos, eu não vou ler ali, mas eles disseram, se vocês quiserem ser livres, venham a mim, aquele que vier a mim será livre. Sabe o que é que eles disseram? Por que é que tu queres que a gente vai a ti? Nós nunca fomos escravos de ninguém, sempre fomos libertos. A maior mentira que já se alguém tivesse dito na face do Senhor Jesus. Nós somos livres, disseram, nós não somos escravos de ninguém. Israel não foi escravo 430 anos no Egito, na escravidão. Depois, mais tarde, tiveram 70 anos na Babilônia, presos e escravos, choraram lá, lágrimas de sangue, e agora estão dizendo na face do Senhor Jesus, o que é que tu queres? Nós somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se alguém está ao alcance da minha voz que não se sente livre, é porque ainda Jesus não te libertou. É porque ainda não deste ocasião para Jesus te libertar. Quando o Filho vos libertar, sereis exatamente livres. Continuando agora, vamos ver uma coisa muito interessante. Vemos que eles, os judeus que atacavam Jesus, viviam em uma liberdade ilusória, que na verdade era uma ilusão. Os irmãos estão percebendo? Era uma ilusão, que eles não eram libertados, nada. Que na verdade nada mais era do que uma escravidão. Então, pergunto-ei, qual é o tipo de liberdade que há se a liberdade que eles tinham era ilusória? Qual a liberdade que o Filho, isto é, Jesus, tem para dar? Quando Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Jesus fala da libertação da escravidão do pecado. Não está se referindo à política, está se referindo ao pecado. O pecado escraviza a pessoa que está no pecado. Se todos pecam, como falei há pouco, como é que uns estão no pecado e outros não estão? Se alguém chegou mais tarde e tem que repetir isso, todos nós somos pecadores, mas quem já deu sua vida a Jesus é um pecador perdoado. Quando a Bíblia fala da salvação, da libertação do pecado, não está falando necessariamente do pecado ou dos pecados que nós praticamos hoje ou amanhã ou praticamos ontem. Está-nos falando da escravidão do pecado. O que é a escravidão do pecado? É a maldição em que os nossos bebés todos nascem. Todos nós nascemos na escravidão do pecado, na condenação de Adão. Deus disse, tu não faças isso. O dia que tu fizeres, certamente morrerás. Satanás, que não podia fazer o que foi feito, arranjou um animal, um réptil, para falar por ele e disse, come, certamente não morrerás. O que Deus disse a Adão, quando tu comeres, certamente vais morrer. O outro veio atrás, arranjou um meio para dizer ao homem, à criatura de Deus, certamente não morrerás, vais ficar mais sábio, vais saber coisas que tu não sabes. O infeliz do Adão
deu ouvidos à voz do inimigo e inutilizou o que Deus tinha dito. Ele morreu na hora, mas não foi a morte corporal, foi a morte espiritual. Todos os que nascem da descendência de Abraão, queria dizer de Adão, estão na condenação de Adão. Mas o mesmo Deus que fez o que acabei de dizer, mais tarde mandou o seu Filho, justo, santo e puro. Ouça-me, isso é a única moeda que passa no banco divino. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Pode fazer obras, pode fazer esmolas, pode dar isso, continua a fazer tudo isso. Mas dá o teu coração a Jesus, porque nada disso, nada de bons trabalhos e boas obras leva ao trono da graça de Deus. Mas o crer em Jesus leva-te ao céu. O único povo, as únicas pessoas que vão entrar no céu, segundo a palavra de Deus, é a noiva de Jesus, é a igreja. Aos judeus nunca foi prometido o céu. Por isso, hoje, eles são dos mais infelizes, se é que eu posso dizer, espiritualmente falando, porque eles estão num lugar em que Deus os pôs. Mas ainda é o povo de Deus e coisas maravilhosas ainda estão guardadas para o povo judeu, para Israel e para a terra deles. Está tudo descansado em cima do território deles. O povo de Israel, hoje em dia, na hora que eu estou falando, eles estão dominando 8% das extremas terrenas que há para o país de Israel, escritas em Deuteronômio. E esta horizonte só 8%. Essa terra toda ainda vai ser governada pelo povo de Deus, pelo povo judeu. Mas para nós que somos e éramos gentios, veio Jesus para salvar não só os judeus, as primeiras igrejas que houve foram judias, foram na Judeia. O primeiro pastor evangélico foi Pedro, Tiago, João, Paulo, etc., judeus. Mas teve um tempo em que o Senhor Jesus mostrou um lençol aberto na atmosfera, um lençol aberto no céu, preso pelas 4 pontas, assim, um lençol. E Pedro estava num certo lugar e diz assim: Pedro, está aqui isso, pega, mata e come. Oh Senhor, ele não vai fazer uma coisa dessas, isso tem animais imundos, etc. Não, Senhor, nós somos imundos ao que eu purifiquei pelo sangue do meu Filho Jesus. Nós somos imundos, Pedro. És bom rapazento, vais-te comer o meu filho, és o apóstolo Pedro, não há dúvida nenhuma, mas tu vais ter aqui a casa de Cornélio, que é um desses que tu não queres, que é um gentio, e tu vais levar o evangelho a ele. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Aprenda, punha no seu coração, Deus é maravilhoso. Deus faz coisas incalculáveis. Eu sou gentio, todos que me estão escutando são gentios, a não ser que haja um judeu disfarçado por aí. Mas, seja como for, amados irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deixa-me terminar. Porém, ser verdadeiramente livre não significa viver uma vida sem compromisso ao Deus dará. E sem lei. 1 Coríntios 9, 21, a gente vai ler isso, sim, meus irmãos. Por favor, abra a sua Bíblia, fique mais encorajado com isso. 1 Coríntios 9, 21 diz assim: Para os que estão sem lei, eu, Paulo, tornei-me como sem lei. Embora eu não esteja livre da lei de Deus, e sim debaixo da lei de Cristo, a fim de ganhar e de salvar os que não têm a lei, referente à lei de Moisés. Gálatas 6:2. Abra a sua Bíblia, fica sabendo que está no teu livro também. Gálatas 6:2 diz assim:
levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Deus, a lei do Evangelho. Há uma lei para nós seguirmos, amados irmãos. Não temos mais a lei de Moisés, mas temos a lei que nos pertence à igreja. O homem sempre terá um Senhor. O homem sempre vai ter em bolsa, seja Deus, seja o pecado. Romanos 6,15. Então, liberto de verdade é aquele que serve a Deus e vive uma vida de acordo com a vontade de Deus. O preço da libertação da escravidão dos Estados do Sul da América, USA, foi mais de 1 milhão de vidas humanas. Mas glória a Deus, a libertação do pecador arrependido foi ganha na cruz do Calvário por Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que deu sua vida para libertar do pecado todo aquele que em Jesus crê como seu Salvador. E o mesmo Jesus ressuscitou de entre os mortos para a justificação daquele que crê em Jesus Cristo para a glória do Pai. A porta para a liberdade do pecado ainda está aberta e estará aberta até que Jesus venha buscar a sua noiva, a saber, a Igreja de Cristo Jesus. Ficamos em pé, amados irmãos, e vai com o seu coração ardendo para louvares ao teu Senhor, por seres o que tu és, pela liberdade que tens, nem só neste país, mas a liberdade espiritual que nós podemos gozar em Cristo Jesus. O pastor Rafael está subindo ao púlpito e ele vai orar ao Senhor, despedir-nos em oração. E se algum irmão, alguma pessoa que nos visita tem um pedido de oração, levante a sua mão diante de Deus, também subirá ao céu na voz do pastor Rafael. Oremos. Eterno Pai, graças te damos, Senhor amado, por esta manhã maravilhosa na tua presença, Senhor. Glorificamos o teu nome, Senhor, através do louvor da tua palavra ministrada às nossas vidas, Senhor. Como é bom, Senhor, sabermos que somos ovelhas do teu pastoreiro. Pai Santo, em nome do teu Filho amado, continua abençoando, ministrando a cada um de nós, Senhor amado, e que estes dias, Senhor, que vivemos aqui na terra, seja acima de tudo, ó Deus, para glorificar o teu nome. Jesus amado, te damos graças, Senhor, porque em acordo com o Pai, ó Deus, nos purificaste, nos santificas de todo o pecado, Senhor. Por isso, Senhor, estamos gratos a Ti, desde o momento que aceitamos-te, Senhor amado, e novas criaturas somos agora para louvar, exaltar e glorificar o Teu nome na beleza da Sua santidade, meu Pai. Por isso nós Te agradecemos, Senhor amado, e nesta manhã, Senhor, gloriosa na Tua presença, o Teu povo eleva as mãos ao trono da Tua graça, meu Pai, para Te pedir misericórdia, refrigério, Senhor, proteção divina, Senhor, por esta semana, Senhor, que nós estamos começando, Senhor amado, que a Tua unção, a Tua graça, Senhor, possa pairar em cada um de nós, Senhor. Pai Santo, estamos firmes na Tua palavra e segundo a Tua palavra, Senhor, está escrito, pedir e dar-se-vos-á. Senhor, opera, Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas no meio do teu povo, uns que continuam esperando há tanto tempo um milagre, outros que estão confiantes, Senhor, pedindo saúde, outros te pedindo misericórdia, compaixão, Senhor, e também acima de tudo isso, ousadia na tua palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando, Senhor, os servos que estão em eminência na terra, mas principalmente
somente na tua casa, aqui neste lugar. Continua usando os teus servos, pastor João de Melo, Senhor, e toda a liderança, Senhor amado. Pois, Senhor amado, nós estamos cientes, Senhor, que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Meu Pai, te agradecemos por esta manhã maravilhosa, que não volta mais, Senhor amado, mas que ao irmos aos nossos lares, Senhor amado, que o Senhor continue, Senhor, com cada um de nós, nos livrando de todo o mal, Senhor, dando-nos saúde física e espiritual para cumprirmos a carreira que nos foi proposta. Por tudo isso, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados em Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, a de graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo sejam uma realidade em vossas vidas, em vossos familiares e em vossos lares. E mais uma vez os irmãos confirmem e digam amém. Um abraço, até à próxima, se Deus quiser.